Paz do Senhor para a igreja. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É bem verdade que eu não vejo nenhuma qualificação humana, mas o Espírito Santo, que é o provedor, que é o doador de toda a provisão espiritual de que nós precisamos, Ele está presente nessa casa. E é notória a sua manifestação. Eu quero agradecer a Deus, agradecer pelo convite, pastora Anísia, pela sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Por gentileza, abram as suas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 12. Estaremos lendo alguns versículos. Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Ó Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nós saímos da nossa casa, ó Pai, com a perspectiva de mudança. Ó Pai, nós estamos aqui nesta casa de oração para continuar ouvindo a Tua poderosa e doce voz. Fala conosco, Senhor, que nesse momento todas as forças opositoras, tudo aquilo que se levanta contra o poder da pregação da Tua palavra, sejam anuladas e aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Pai, toda divagação na mente, toda distração no campo da mente, ó Pai, que sejam repreendidas. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui na Tua total dependência. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso mestre por excelência, e nós saímos da nossa casa
com a perspectiva, ó Pai, de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Senhor, só Tu sabes a expectativa que o meu irmão e a minha irmã entraram por essas portas nesta noite. Só Tu sabes as batalhas, as lutas, ó Pai, as problemáticas que cada um tem enfrentado. E pela fé nós já queremos Te agradecer, porque nós sairemos daqui, ó Deus, bem diferente da forma como nós chegamos, porque o Senhor é fiel para cumprir. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. A carta aos Romanos, apóstolo Paulo, ele vai escrever na cidade em Corinto. Essa carta aos Romanos, ela é endereçada à igreja cristã em Roma, pelos judeus e também os gentios que estavam em Roma. Essa carta, essa escrita de Paulo, ela tem uma data do ano de 57 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever e ele vai relatar o desejo de estar com alguns cristãos que se encontravam em Roma. Nesse momento em que ele vai relatar esta carta, haja vista que o escritor é Tércio, ele vai relatar que ele está indo para Jerusalém e ele pretende ir à Espanha. Paulo, nesta carta, ele vai confrontar o pecado e ele vai explicar que o perdão é possível por meio da fé em Jesus Cristo de Nazaré. O versículo-chave desse texto sagrado se encontra no capítulo de número 5, no verso 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É bem provável que a igreja romana, ela tenha sido fundamentada por alguns cristãos que haviam estado em Jerusalém na ocasião do Pentecostes. O registro de Romanos, do capítulo 1 até o versículo 11, vai tratar de alguns assuntos importantes. O apóstolo Paulo, ele vai falar da pecaminosidade do homem, vai falar do perdão dos pecados e por meio de Jesus, vai falar da libertação dos grilhões do pecado, vai falar sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. O capítulo de número 12 até o capítulo de número 16, o apóstolo Paulo, ele vai dar um caráter mais doutrinário. É bem verdade que o capítulo 12 tem por título Como devemos nos importar. A parte 1, dentro daquilo que nos foi proposto nessa noite, é tratar de alguns dons que o apóstolo Paulo vai retratar em Romanos e também em Coríntios. E dentro daquilo que foi passado, eu quero compartilhar com a igreja sobre o dom da exortação. O texto que eu gostaria de me basear se encontra aqui, que vai dar uma definição muito importante. Exortação é uma chamada para certos ideais de conduta ou para uma vida cristã mais apurada. O dom de exortação beneficia seus ouvintes, ampliando seus horizontes, arraigando-os à convicção e purificando os seus propósitos. É bem verdade. Amém. A pastora Anísia pediu para colocar a mídia que foi passado. Eu estou na parte da exortação e eu quero repetir para a amada igreja. O primeiro dom que foi proposto é o dom da exortação, e que tem por definição nesse material que nos foi proposto, eu vou ler novamente para a amada igreja. Exortação é uma chamada para certos ideais de conduta
ou para uma vida cristã mais apurada. O dom de exortação beneficia seus ouvintes, ampliando seus horizontes, arraigando-os a convicção e purificando os seus propósitos. É bem verdade que eu me lembro, ao ler essa parte, eu me lembro de Hebreus, no capítulo de número 12, no verso 11, que vai dizer: e, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Interessante observar que dentro daquilo que nos foi proposto, Romanos, no capítulo 12, irá nos exortar para a prática. Não basta apenas saber, mas é necessário praticar. A Bíblia vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O próprio Jesus de Nazaré, ele vai dizer: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O evangelho, ele é prático, não basta apenas saber, mas é necessário praticar. Jesus de Nazaré marcou encontro comigo nessa noite e marcou um encontro contigo para nos exortar a voltarmos para a prática da verdade que liberta. Se tem algo que eu amo em Jesus Cristo de Nazaré, é que ele liderava não somente por palavras, mas ele liderava pelo exemplo. Em diversas nuances do evangelho, nós vemos um Jesus que falava de oração, mas um Jesus que também se retirava para orar. O evangelho é prática, e Romanos, no capítulo de número 12, vem falando acerca dessa prática da palavra de Deus. Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus não nos chamou para olhar para A, Deus não nos chamou para olhar para B, mas Deus nos chamou para olhar para Ele, que é o autor e consumador da minha fé e da tua fé, que está presente aqui nessa noite. Tem pessoas me observando e te observando. Estamos sendo observados a todos os instantes. Existe uma casa que tem câmeras para todos os lados. E na vida nós somos observados, na nossa família, na nossa vizinhança, na empresa, na escola, na faculdade, na igreja. Pessoas estão nos observando. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar acerca desse assunto, o evangelho é prática, ele vai nos exortar. O texto proposto tem uma definição que diz assim: exortação é a forma convincente de pregação ou ensino que visa o coração. Se tem algo que Deus, ele olha e ele se impressiona, é com a intenção do nosso coração. Eu repito, se tem algo que toca o coração de Deus, se tem algo que impressiona ao nosso Deus, é a intenção do nosso coração. E Deus, ele nos exorta nessa noite a uma mudança.
Quando o evangelho entra, quando a palavra ela entra, ela nos remete, ela vem trazendo uma mudança. A primeira coisa que Deus ele vai trabalhar é na nossa mente, desconstruir alguns paradigmas errados que nós carregamos e trazemos do mundo. E essa desconstrução não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É a história de Jeremias 18, é o oleiro trabalhando no vaso. E esse trabalho não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque evangelho é prática. Tem pessoas nos observando. Qual tem sido a nossa impressão? Interessante observar que nesse trabalhar há uma desconstrução de paradigmas, através da lavagem da água da palavra. A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Tiago, no capítulo 3, no versículo 15 até o 17, vai dizer que a sabedoria do mundo ela é terrena. Ela é animal, ela é diabólica, porque a inveja, espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, aleluia. Mas a sabedoria que vem do alto, aleluia. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável e ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade, sem hipocrisia. Qual tem sido a motivação do meu coração? Qual tem sido a motivação do nosso coração? No reino, precisamos olhar para a cruz. A cruz, ela nos remete ao antagonismo, são os opostos. Para eu ganhar, eu preciso perder. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Para eu ser o maior, devo ser o menor. Para eu estar em uma posição, eu preciso servir. São os opostos. São os antagônicos. Que ele cresça e que nós possamos e eu venha diminuir. O que se observa é que nós precisamos amar pessoas e usar coisas e não vice-versa. Se tem algo que eu preciso, que nós precisamos na atualidade, se estamos falando é de dom, é do dom do discernimento. Porque o espírito do engano tem entrado, o espírito do engano tem operado. Mas há poder no nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, ele revela ao homem, à mulher que é crente fiel. E esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, estará te entregando nessa noite o dom do discernimento. Você não ficará enganado, você não ficará enganada, porque Deus nessa noite já está liberando o dom do discernimento. Engano. Pedro vai falar para Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo de Deus. Mentira, engano, e é um fraude. Qual o valor máximo? É X, não manda X, é uma alteração em notas. Pedro vai falar para Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, mentistes ao Espírito Santo de Deus. É uma situação obscura, é uma situação que é alterada, mas há poder no nome de Jesus. Há poder
no sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Testemunhos falsos. E pensa que engana quem? Adabacandarábia. Testemunhos falsos. E Deus vai descortinando. E Deus vai abrindo. Igreja, você não vai ficar enganada. O Deus que revelou o oculto profundo a Daniel, Ele está presente aqui na casa nessa noite. O Deus que revela o oculto profundo e o escondido, Ele está presente aqui nessa noite. Pensa que não engana, não. Às vezes nós fazemos expressão de paisagem, que não estamos entendendo nada. Mas o homem e a mulher que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que tem vida de oração, que tem vida de consagração, ele revela o oculto profundo e o escondido. Não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. O meu líder não está vendo, mas Deus está vendo. A minha pastora não está vendo, mas Deus está vendo. O dom do discernimento, o espírito do engano sorrateiramente. E é uma linguagem macia, doce. Salmos 55, o versículo 21, vai dizer, porque a sua boca era mais macia que a manteiga. Porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo eram espadas desembainhadas. É uma linguagem mansa, doce, suave, mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Romanos 16, o versículo 17 e 18 vai dizer: e rogo-vos, pois, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Você pode até ser simples, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode até ser simples, mas você tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus não fica enganado. O teu filho, a tua filha, eu vou ali. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Eu vou ali. Vai aonde? Fala que vai para um lugar A. Mas você que tem uma vida com Deus, Deus te revela que está no lugar B, C. Deus te revela, Deus mostra, porque o autor de Hebreus, ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. E não vos conformeis com este século. Conformar, tomar a forma, o molde. Romanos 12, 6 vai dizer, Deus nos dá diferentes dons. Deus, Ele te deu dons. Homem de Deus, irmão, irmã, Deus, Ele te conferiu dons. Deus, Ele nos dá diferentes dons, habilidades para a edificação da igreja.
O dom é para ser usado, não é para engrandecimento próprio. O dom não é para valorização do ego ou causar admiração. Que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua, para a glorificação do nome de Jesus. Dizem que o avivamento está chegando no Brasil. Eu creio em um avivamento, sim, de movimento, mas eu creio num avivamento de mudança de caráter, uma mudança de postura, um avivamento em que emana do fogo do Espírito Santo, um avivamento que nos liberta do ego, um avivamento que nos liberta da vaidade, um avivamento que nos liberta da hipocrisia. Um avivamento que descortina toda a astúcia do engano do inimigo da casa do Senhor. Um avivamento que nos remete para a cruz. Um avivamento que nos leva para a ressurreição. Um avivamento que nos remete para o Calvário. Um avivamento de mudança de mente. Uma mudança de mentalidade, para que nós venhamos a ser predestinados à imagem e à semelhança de Cristo. Como está em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. O segundo dom que me foi proposto é da contribuição. A definição diz que é mais que o exercício de filantropia, é se tornar semelhante ao Mestre e ao Pai. A essência de Deus é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A essência de Deus é dar. Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, vai dizer: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de caridade, para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é contabilizado no livro do céu. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é contabilizado no livro do céu. Apocalipse vai dizer: e abriram-se os livros. Uma oração no lar, uma visita, um doar, um se achegar, um abraço. Tudo que nós fazemos é contabilizado. A contribuição, a intenção do nosso coração, doar. Doar sem visar benefício próprio, nada que vai me favorecer. Aquilo que eu faço para ser visto, para ser olhado, na verdade não conta. O que conta para o nosso Deus é a intenção do nosso coração. O próprio Jesus, ele vai dizer acerca dessa situação de falar e dizer aquilo que está fazendo, salvo algumas exceções. O terceiro dom é o dom de presidir. Aqui a definição vai dizer, é um dom que se refere às funções administrativas da igreja. Presidir exige visão, exige paciência, consistência, quanto aos objetivos e a força de vontade para continuar. Presidir envolve observação, estar atento, estar observando e não alheio, mas estar observando. Interessante que enquanto eu estava estudando sobre isso, cada dia, um dia após o outro, envolve persistência.
O apóstolo Paulo, ele vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, mas Deus me autoriza a ministrar sobre a tua vida nessa noite. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou repetir: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ninguém pode estar te enxergando, ninguém pode estar vendo, mas Deus está te contemplando. O que importa é fazer para o reino do Senhor. Eu já estou encaminhando para o final. Todos têm a sua importância no reino. Você é importante no reino. Você tem importância no reino. Mas irmã Raquel trabalha aqui nos bastidores, não tem ninguém me vendo, mas Deus está te vendo. Eu trabalho aqui na retaguarda, na intercessão, na portaria, no estacionamento. Nos bastidores não tem ninguém me vendo, mas Deus está te contemplando e o teu trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O teu trabalho, homem, o teu trabalho, mulher, não é vão no Senhor. Às vezes vim para ensaiar naquele sol quente, Deus está vendo, está lá, anotando. Todos temos a sua importância, tanto quem está na linha de frente quanto na retaguarda. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai sair com 600 homens. Quando chega no ribeiro de Bessó, ali ficam 200 cansados. Ele prossegue com 400. Na hora de compartilhar, dividir os despojos da guerra, houve uma contenda. Alguém disse: não, nós que estivemos aqui e fomos para a guerra, nós iremos receber. Davi disse: não, não é bom que se proceda. Todos ireis receber a participação dos despojos aqui que nós conseguimos nessa guerra. Todos têm a sua importância. Tanto quem está na linha de frente quanto na retaguarda. Tanto os que foram para a guerra quanto aqueles que ficaram com as bagagens. Você tem importância no reino. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. E o último dom é o dom da compaixão, para entregar o microfone. Compaixão é o exercício de misericórdia, ou interesse misericordioso que sentimos para com os outros. É empatia, é se colocar no lugar dos outros. E muitas das vezes não é por interesse. Jesus, ele vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A lei áurea: tudo que quereis que os homens vos façam, façai-vos ou fazei-vos também. Atos 20, 35 vai dizer: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O dom da compaixão proporciona alegria e conforto. E para concluir, amada igreja, eu quero concluir essa breve meditação. Eu quero ler aqui uma parte que diz: há uma busca por dons especiais que trazem mais projeção ao homem. Mas precisamos entender que a exaltação é dele. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. E quanto mais você diminui na presença do Senhor, ele vai crescer na tua vida, ele vai crescer na tua chamada, ele vai crescer no teu ministério, ele vai crescer lá na tua empresa, ele vai crescer lá na faculdade que você está fazendo.
Ele vai crescer naquilo que você tem desempenhado para o reino. João Batista vai dizer que ele cresça e que nós, todos nós, possamos diminuir, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na minha vida e na tua vida. Essa palavra não é de homem, essa palavra não é de mulher, mas essa palavra é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O autor de Hebreus, ele vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aonde eu não vou, a palavra vai, aonde você não vai, a palavra ela vai, aonde o médico não vai, a palavra vai, aonde o psiquiatra não vai, a palavra ela vai, aonde o psicólogo não consegue entrar na psique humana, a palavra ela vai. E a palavra de Deus, uma vez liberada, ela não voltará vazia, mas ela prospera, ela prospera, ela prospera, ela prospera, ela prospera naquilo que lhe apraz. Gere na palavra, gere na verdade, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pastora Anísia.